Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu sou Eduardo Estelito. Vamos começar esse episódio com uma pergunta, né? Vamos começar esse episódio com uma reflexão. Quem cuida de quem cuida? Quando a gente pensa em saúde mental no trabalho, é comum imaginar que o problema está apenas no excesso de tarefas ou na pressão por resultados. Mas na realidade existem diversos fatores presentes no ambiente de trabalho que podem impactar diretamente no bem-estar psicológico das pessoas, desde a carga de trabalho e a falta de autonomia até relações conflituosas, ausência de apoio e mudanças mal conduzidas. E para trazer essa conversa para um exemplo concreto, vamos falar de uma das séries mais comentadas dos últimos tempos, The Pitt. Finalmente chegou a hora de The Pitt. A maior Uhum. série de muito tempo, né? Ambientada em um pronto-socorro superlotado, a série acompanha médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde ao longo de um plantão intenso, em que cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a morte. Mas além dos desafios clínicos, a narrativa também expõe algo que muitas vezes passa despercebido: o impacto que as condições de trabalho têm sobre a saúde mental de quem está na linha de frente. Ao longo dos episódios, a gente vê profissionais lidando com jornadas exaustivas, pressão constante, conflitos interpessoais, falta de recursos, responsabilidades complexas e a necessidade de se adaptar rapidamente a situações imprevisíveis. E tudo isso dialoga diretamente com o tema do nosso episódio de hoje: os riscos psicossociais. Como eles aparecem nos diferentes ambientes de trabalho e por que discutir sobre saúde mental no trabalho é também discutir relações humanas, inclusão, qualidade de vida e direitos, né? A partir dessas perguntas que a gente vai conduzir a nossa conversa de hoje. Muito, muito interessante, né? Você trouxe várias perguntas aí que são bastante complexas, né? E eu vou dar vou voltar um pouquinho e falar da NR1, né? A NR1 é uma normativa, é a primeira normativa em relação à regulamentação do trabalho. Ela traz já desde a CLT, ela já menciona, desde lá do governo Vargas, né, da Constituição, das leis de trabalho, da consolidação das leis de trabalho, ela já traz uma reflexão sobre a importância de pensar os aspectos dos riscos psicológicos no ambiente de trabalho. E a ideia e a grande mudança na lei que ocorreu no ano passado, e que agora, em 26 de maio de 2026, parte, né, para o momento de já exigência das organizações de adequação e de regulamento, de fiscalização das organizações em relação às práticas, né, e ao gerenciamento desses riscos. A mudança na NR1 é de que antes se pensava a questão dos riscos no ambiente de trabalho, do ponto de vista biológico, químico. A gente teve recentemente, né, o caso, da IP, né, da bactéria na IP, que, né, nos detergentes, que teve um processo de recall. Teve essa semana também das águas da Coca-Cola, né? A Cristal, também com essa mesma bactéria. A gente pensa no ambiente de trabalho, eh, na NR1, historicamente, pensando nos riscos ambientais, né? Nos riscos físicos, nos riscos químicos, nos riscos de acidente de trabalho. E agora, né, com a NR7, nos riscos de ergonomia, né, da estrutura né, de como as pessoas trabalham, que podem causar riscos de lesões repetitivas, né? E agora se inclui esses riscos psicossociais, né? E o que no texto da lei, né? E o que que muda, e o que que é essa ideia, esse conceito de risco psicossocial, são aspectos sociais da organização do trabalho que podem provocar o adoecimento psíquico, né? E aí a gente pensa em burnout, ansiedade, depressão nos colaboradores, né? Então, sempre com esse olhar de riscos, né? Pensando também no impacto que isso pode ter, né? Os impactos
químicos, ambientais, que podem ter nos clientes, nos usuários do serviço, mas principalmente, né, quando a gente fala da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, quando a gente fala, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente está falando dos riscos para os colaboradores, para as pessoas que estão naquele ambiente de trabalho, né? Então, se inclui aspectos sociais e da organização de como esse trabalho é estruturado para as pessoas. E esse deslocamento da NR1 é um deslocamento fundamental, porque a gente parte de um olhar de saúde mental que até pouco tempo focava no indivíduo, né? Então, as soluções eram pensadas como benefícios à parte para o colaborador, como clubes de, né, wellness club, né, gym pass, né, essas coisas voltadas para academia. Os programas de apoio psicológico com confidencialidade, que são empresas contratadas pela empresa para poder fazer o atendimento psicológico individual de uma pessoa. Então jogava esse ônus, né, e esse olhar para o indivíduo que está com um problema de saúde mental. E quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente desloca para a organização, para o coletivo. Então, o que na organização do trabalho está fomentando coletivamente, em termos de impactos na saúde mental, né, riscos e impactos na saúde mental das pessoas. Ela também desloca desse olhar da proteção da saúde mental das pessoas, desloca de uma posição de benefício para uma posição de direito. Então, a empresa anuncia, né? Como a gente vê às vezes a empresa falando, não, a gente tem vale transporte. Não, vale transporte é obrigação da empresa, não é benefício, né? É um direito do trabalhador. Então, coloca também essa responsabilidade sobre a organização de promover um espaço que não prejudique a saúde mental dos colaboradores, em vez de ser um benefício à parte, como um wellness club, um zen club, um programa de apoio, né, psicológico, né, que são entendidos como benefícios à parte da organização, né? Então, isso também é um deslocamento muito importante que a NR1 traz em relação a esse tema. E aí, a gente já fez um vídeo sobre carreiras estressantes, né? Um episódio sobre carreiras estressantes com Isaac Rabelo, que é chefe de cozinha, falando da série The Bear. Mas o The Pitt é a The Bear né, com esteroides, né? É uma série que, tipo assim, escancara problemas estruturais do sistema de saúde lá dos Estados Unidos, com algumas particularidades dos Estados Unidos, mas no resto do mundo também, né? E, e como algumas situações naquele ambiente pontuais, né, que são os grandes acidentes, né, que tem nessas séries, mas também questões estruturais de como o hospital é pensado e até mesmo a forma como, né, aquela área se autodenomina, porque Pitt é de Pittsburgh, né, da cidade onde estava ocorrendo, mas Pitt também é o abismo, né? Então, como aquela estrutura, aquele departamento que é o abismo, que é onde recebe as pessoas na emergência, que depois as pessoas sobem, né? Recebem no térreo e depois as pessoas sobem para os outros andares para um atendimento mais especializado, né? Como, né, também esse nome ele também já anuncia um pouco como é que as pessoas se enxergam dentro daquela dinâmica, né? E até algo que é apontado pela personagem da. Ai, eu esqueci o nome dela agora. Da. Qual era o nome da nova residente?
Me fugiu o nome dela agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você lembra o nome dela? Ah, não é a Torres, então, né? Tá falando da nova. Da nova. Baram, Dr. Baram, Al-Hashimi, Dr. Al-Hashimi, doutora Al-Hashimi, que ela também sinaliza isso, né? Então, como também aquele ambiente, né, aquela equipe já se enxerga numa posição até de inferioridade, né, e depreciativa em relação ao acolhimento que ela tem da organização como um todo, né? A dificuldade que ela tem de ser acolhida, né? E de ser dos pacientes que são atendidos ali, de serem escalados para as outras áreas por questões de, né, reduções de custos, de restrição de leito, esse tipo de coisa, né? Então, já mostra um pouco, né, de como aquele ambiente não tem uma organização de trabalho saudável e tem uma série de riscos psicossociais que vão culminar na, nas, nas relações e nos impactos doentios, né? Adoecidos, doentios não, adoecidos da, na psique dos dos personagens principais, especialmente na segunda série, mas lembrando que a primeira série começa, né, com o Dr. Robbie convencendo o colega dele do turno noturno de sair do parapeito do prédio, né? Que eu estava pensando numa pessoa que estava pensando em tirar a própria vida, né? Então, a série já tem esse tom desde o início da primeira temporada, ela já mostra esses impactos, mas esses impactos são muito mais evidenciados na segunda temporada, com certeza, né? Como a gente olha para isso dentro das organizações e como, né, o Instituto de Diversidade, por exemplo, faz um mapeamento dos riscos sociais, dos riscos psicossociais nas organizações. A gente utiliza uma metodologia chamada a Health Safety Executive Indicator Tool, mais conhecida como HSE-IT, que é uma metodologia, né, uma ferramenta de diagnóstico dos riscos psicossociais em 6 dimensões principais. Atualmente, o HSE trabalha também com as questões das relações de trabalho remotas, né? Então, tem as relações de trabalho no ambiente físico, mas tem também no ambiente remoto. Mas como ali a gente está falando de um pronto-socorro, o remoto não entra de uma forma muito evidente ali, né? Tem momentos que eles convidam pessoas de outros turnos para dar um suporte, mas não é a evidência principal, né? A evidência principal como você falou, o dia a dia, e a série é estruturada de uma forma que é muito interessante do ponto de vista da narrativa de é, episódios de 1 hora e cada episódio é equivalente a 1 hora do turno, né? E foi uma série que foi muito elogiada por profissionais da saúde, por médicos de plantão, de emergência falando, né, de como a série é realista, de como a série trata de situações que acontecem com bastante frequência nos pronto-socorros, mas que, óbvio, né, ninguém tem um turno dos infernos, tudo concentrado no mesmo dia, como a série mostra, mas todas as situações analisadas, né, por profissionais de saúde que trabalham em pronto-socorro, todos eles dizem que essas situações ocorrem com relativa frequência, né? E mostra também como, eu acho que é muito interessante como a série também aborda, traz questões da sociedade, né? Como dinâmicas da sociedade também impactam a forma como, né, alguns pacientes se comportam e como, né, de como essas questões da sociedade podem também impactar, aparecer, não diria impactar, mas aparecer também dentro de um pronto-socorro, né?
E isso eu acho que a série faz um excelente trabalho. O Noah Wyle é um médico, ele é um médico. Ele é um ator que fez a série ER lá na década de 90 junto com George Clooney. Ele era bem jovem, né, na série, ele era mais jovem, é mais jovem que o George Clooney. E aí, aqui nessa série, ele toma esse papel de produtor executivo, de roteirista, né? E de uma pessoa que, né, que criou, né, de criador mesmo, e showrunner dessa série, né? E aí a gente pode até falar das polêmicas aí ao longo do episódio, né? Que rolaram aí recentemente umas polêmicas, umas análises aí da segunda temporada que eu acho que é também interessante, né, para pensar não só o ambiente de trabalho do ponto de vista da, do que é retratado na tela, mas também o ambiente de trabalho da gravação, né, e de como as pessoas enxergam, especialmente nas redes sociais, que não têm muito conhecimento do que aconteceu. Né, no dia a dia das gravações e a relação entre as pessoas, como elas também às vezes supõem algumas dinâmicas de abuso, de exploração, porque infelizmente, né, o ambiente de trabalho hoje em dia é um ambiente em que é um ambiente fonte de sofrimento para a maior parte das pessoas, né? Apesar da gente ter um ideário, né, de que o trabalho engrandece as pessoas, engrandece mesmo, né? Torna as pessoas, né, mais produtivas no sentido humano da palavra, né? Não no sentido capitalista, né? Dá maestria, né, autoconfiança, desenvolve autoconfiança, autoestima, né? Ao mesmo tempo, quando esse trabalho é organizado de uma forma não saudável, ele se torna tóxico e ele destrói a autoconfiança, destrói, né, a saúde mental das pessoas, destrói o senso de identidade das pessoas e uma série de outras coisas que a série aborda com muita maestria, especialmente nos dois últimos episódios da segunda temporada. É isso. O Pedro, eu acho que a gente pode se dar carta branca aqui hoje de fazer uma análise com spoiler, porque não tem como analisar os É, riscos psicossociais no ambiente de trabalho sem dar alguns spoilers da série, né? Mas o fato de alguém ter um spoiler não muda o impacto da série. A pessoa pode ter o spoiler e assistir a série e perceber como essas situações vão se desenvolvendo. E é isso que é muito interessante na série, né? Como, como algumas dinâmicas, como algumas situações vão se desenvolvendo ao longo da série. A primeira categoria são as demandas do ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de demanda, a gente está falando, né, de metas, né? São metas alcançáveis, as horas de trabalho são exaustivas, são longas, as pessoas têm oportunidade de pausa e de alimentação, né, nesses turnos, que são turnos de 12 horas. Esses turnos são organizados de uma forma que dão previsibilidade para as pessoas poderem se organizar, se preparar e descansar, ou elas são chamadas no meio, né? Esse turno pode ser um pouco imprevisível, pode chamar a pessoa, né, para substituir uma pessoa no turno diurno, esse tipo de coisa. E existem sistemas efetivos para endereçar as preocupações das pessoas colaboradoras, né, e acolher as situações das pessoas colaboradoras. Como você avalia The Pitch em relação às demandas? eu acho que é a categoria mais evidente, né? The Pitch é É, sobre demanda, sobre urgência. Você é, está tomando café, o primeiro gole que você dá ali, fulano, aconteceu aqui uma situação, entrou um paciente que precisa de urgência e dá para ver que todo mundo vai ter uma utilidade. Não tem uma pessoa que vai ficar exatamente por fora ali da situação que acontecer. Então, é isso. A equipe inteira trabalha constantemente
The Pitt, né, é num lugar extremamente lotado, né, tem superlotação o tempo todo, tem falta de recurso, tem a pressão para você fazer tudo rápido e a necessidade de tomar uma decisão prática ali na hora, que Uhum, vai ter a consequência da vida, da morte da pessoa, né? Então, eu separei aqui uma cena que possa ter correlação com isso, que é o episódio que tem o tiroteio, né? Que é uhum. aquele episódio marcante do festival o Pitch Fest, e de repente dezenas de vítimas chegam no lugar, né, simultaneamente. E obriga toda a equipe a fazer a triagem rápida, a reorganizar tudo, redistribuir os recursos e trabalhar ali sobre aquela pressão extrema. E o que eu levo dessa situação, né? Em que momento essa alta demanda deixa de ser apenas meu trabalho foi cansativo hoje, passa a representar o risco para os profissionais naquele momento, né? Porque ali, é sobre salvar a vida de todo mundo, porque tem um tiroteio. Mas e a consequência para esses profissionais que vão ter que tomar decisões rápidas, que vão ter às vezes que numa situação amputar uma pessoa para poder salvar a Uhum. vida. Então, eu acho que para mim essa seria a cena, né, a situação mais marcante sobre demanda. Eu diria que a demanda ela é muito evidente. Eu acho que tem a questão do controle também que a gente vai falar, né? Que as situações que são apresentadas como as situações mais críticas, né? Da primeira temporada, que é a questão do tiroteio. Que, aliás, é tão pesada as demandas que eu estava assistindo de maratonando e chegou, né, nesses episódios do tiroteio, eu falei, não, eu tenho que parar porque eu não estou aguentando. É exaustivo de ver essa demanda, né? De como essa demanda como até ilumina os nossos neurônios espelho, né? E a gente fica, nossa, para mim tá cansativo de assistir, tá difícil de assistir, e eu vou precisar dar uma pausa entre uns episódios e outro, porque a demanda é muito grande, né? Então na primeira temporada a gente tem um tiroteio, na segunda temporada a gente tem o fechamento, né? E é uma situação que ocorre com relativa frequência lá nos Estados Unidos, né? Que é o ransomware, né? Que são os hackers que invadem os sistemas operacionais dos hospitais e pedem resgate, né? Dinheiro de resgate para poder liberar esses sistemas operacionais e aí leva o hospital a grande mudança de demanda leva o hospital a trabalhar de forma analógica, né? É, então, e tem também um acidente, né? Mas é mais rápido a questão do acidente do parque aquático, trabalhar de uma forma mais rápida ali no The Pitch. Mas eu acho que a demanda tem a questão das horas. Eu acho que uma cena que foi muito marcante para mim é a cena que a Joy, que é a residente, né, do primeiro ano, que acabou de chegar no primeiro dia dela, da hora, ela fala, ó, beija abraço, tô indo. E ela me representa, deu meu É, horário, ó, tchau. Não tem isso de aí ficar fazendo hora extra. o Langdon fala, não, mas aqui a gente se ajuda, a gente se apoia. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Tipo assim, o hospital que tem que se organizar para poder ter os turnos nas horas. Eu fiz um turno de 12 horas. Eu não tenho que ficar aqui mais 2 horas, mais 3 horas, como a maior parte dos médicos ficam nessas situações de demanda maior, né? Então, eu acho que mostra, né, bastante como são essas horas exaustivas. E eu acho que a questão da demanda que você trouxe também tem esse aspecto e que eu acho que você trouxe na sua fala, é que cada vez é uma especialidade diferente, né? Pronto-socorro é uma especialidade da medicina.
Mas cada vez entra uma pessoa com trauma, entra uma pessoa idosa com um problema respiratório, entra uma pessoa com ataque cardíaco, entra uma pessoa. Então, cada vez entra uma pessoa dando à luz, né? Então, cada vez é um tipo de emergência diferente e tem uma demanda na carga cognitiva gigantesca da pessoa ter que mudar. Peraí, pá, agora não é trauma, né? Então, quando teve a história do tiroteio, do tiroteio e também, né, do parque aquático, de repente teve um influxo de vários traumas, né? Pessoas que caíram, que se machucaram, não sei o quê. Então, meio que gera uma previsibilidade. Apesar da demanda ser alta, ela é relativamente previsível. Mas no dia a dia, né, os casos são casos completamente diferentes. Uma pessoa com, né, tendo uma situação de um surto psicótico, teve uma série de situações que demandam tratamentos diferentes e que demandam uma análise da gravidade que nem sempre é óbvia. Então, eu acho que é uma série que evidencia essa carência de sistemas, né, nessa dimensão das demandas de poder endereçar de uma forma satisfatória os problemas e as demandas que os colaboradores têm ali dentro do The Pitch. O segundo é controle. E aí, Pedro, o que que você tem como Exemplo. reflexão sobre a dimensão controle, né? Então, fazendo um resumo aqui, controle é a capacidade de encorajar a autonomia e iniciativa como estrutura que permite que os colaboradores influenciem seu modo e formas de trabalhar, né? Personalizem suas formas de trabalhar e que eles também tenham um controle sobre os resultados dos próprios trabalhos, né? Então, tipo, eu fiz um trabalho, que foi bom, eu atendi de uma forma como eu deveria atender, e isso me deu os resultados que eu gostaria, né? Que normalmente seriam esperados, né? Em termos de reconhecimento, em termos de de reconhecimento e de resultados para a saúde daquele paciente, né? Como é que você analisa essa dimensão controle? Quando eu fui pesquisar, né, pensar em algum exemplo, alguma coisa de The Pitt, eu lembrei da Samira, porque ela é uma pessoa que é constantemente julgada pelos métodos que ela tem, né, com os Uhum, pacientes, principalmente voltando à categoria de demanda, porque é muita demanda. Então você não pode ficar ali muito tempo com o paciente com um caso só, você tem que ser um pouco mais ágil, e não é o caso dela. Né, uhum, ela entra muito em conflito com o Dr. Rob, porque ela prefere dedicar mais tempo aos pacientes, entender mais exatamente o que está se passando, para que ela chegue numa conclusão, e ele exige muita rapidez por causa da superlotação. Então eles entram nesse conflito o tempo todo, né? Praticamente as duas temporadas a gente tem dois casos uhum, específicos com ela. E também tem outro exemplo que seria o dos residentes internos, o Whittaker e a Santos, né? Que eles passam boa parte do plantão, dependendo muito da autorização e supervisão dos médicos mais experientes. E em diversos momentos eles acreditam que um paciente deveria seguir para um caminho, mas precisam se submeter a essas decisões mais essa hierárquicas, né, validação. dos É, superiores, dizer se podem ou não. Mesmo que eles saibam que provavelmente o que eles, né, pensam em fazer pode resultar numa avaliação melhor, enfim. Então, o da Samira eu acho que é mais específico, realmente, coitada, eu fiquei com pena dela em muitos momentos, porque ela realmente é uma das médicas que ela sente aquela empatia, ela quer entender um pouquinho mais para poder deixar mais confortável o paciente. E o Dr. Rob é bora, bora, dá o remédio, dá logo a uhum. receita aí, faz o que tem que fazer, porque essa pessoa precisa ir embora para que a gente possa receber uma outra, né? Então, fica nesse conflito. O pessoal no TikTok, né? Mostrando, resumindo como é que é o Dr. Rob. Na segunda temporada ele passa assim com a mão, fala, tá tudo bem. É,
O álcool em gel ali toda hora, e O bora, álcool em bora. gel. Adianta aí o lado que já vê outra pessoa ali atrás. É. Mas é um cargo de alta demanda e de alta responsabilidade, né? Ele definitivamente é a pessoa que tem essa responsabilidade de aprovar, e essa estrutura eu acho que é um sistema positivo também, apesar de às vezes reduzir, né, a velocidade, né, do tratamento. Ele é um sistema positivo porque diminui a responsabilidade daqueles médicos que são alunos, estudantes ainda, ou que estão no processo, né, de se profissionalizar com as horas de trabalho, é, de poder tirar essa responsabilidade, né? É uma coisa muito engraçada que a gente vê na série, que eu achei muito interessante em relação ao controle, é a, um momento que eles falam, não, mas todo mundo aqui já teve um processo, né, de uma prática. Tem um estudo que é muito interessante sobre médicos no contexto clínico, que os médicos em contexto clínico são os que, processados por uma prática, eles muitas vezes não são os piores médicos, os médicos que tiveram decisões piores. São os médicos que fazem o pior atendimento, né? O pior acolhimento, que são rudes, que, né? Coisa que a gente vê às vezes quando a gente vai num consultório médico, né? Comportamento rude, desrespeitoso, não tem muito cuidado com a questão da privacidade do paciente, né? Não acolhem, né? Trata a pessoa de uma forma desrespeitosa, né? Esses são os que têm mais casos de má prática no ambiente clínico, né? Nas clínicas, né? Então tem esse estudo que mostra isso, que às vezes o médico que não é tão bom e que realmente toma decisões ruins, mas faz um bom acolhimento, acolhe bem as pessoas tendem a processar menos. Porque elas falam, não, mas, putz, não foi culpa do médico, ele é uma pessoa, esse médico, essa médica é uma pessoa gentil, é uma pessoa que sempre me acolheu muito bem, então não vão para judicialização. Não é o que ocorre com os médicos do pronto-socorro, né? E aí eu acho que tem esse aspecto que é muito marcante. Eu acho que teve esse caso da doutora Mel King, né? Que, tipo assim, vamos falar, mas depois da Mel King também falando de controle, mas tem esse caso, né, de uma prática que, na verdade, não foi uma prática porcaria nenhuma, né? Ela fez uma punção que precisava ser feita para poder administrar o remédio correto para salvar uma criança que estava em risco de morte e pela desinformação, né, pelo fato de as pessoas, né, às vezes terem desinformação, a mãe não autorizava, o pai autorizou e disse que a mãe havia autorizado, e aí no meio do procedimento a mulher chega, que é um procedimento curtíssimo, né, de punção na espinha. Então, isso eu acho que mostra como é essa realidade do pronto-socorro. As pessoas têm que tomar decisões rápidas, essas decisões, ao contrário do da clínica, né? Muito dificilmente uma pessoa que você vai receber na sua clínica pode morrer nos próximos 5 minutos. No caso do pronto-socorro, ocorre. Pode ser um choque para os familiares, porque a pessoa estava bem, estava viva há 5 minutos atrás, agora ela está morta, né? Então, é compreensível que as pessoas também é, queiram processar, e aí no caso da Mel King, ela salvou a vida do menino, o menino tá bem, e mesmo assim houve esse processo, e aí tem o acompanhamento, né, judicial, né, com suporte do hospital para essa médica, né? Um suporte limitado, mas tem o suporte do hospital para essa médica, para Mel King. Por outro lado, uma história, um aspecto positivo do controle é a forma como diferentes perfis de médicos são acolhidos ali naquele ambiente, né? Tirando a Samira, eu concordo com você que a Samira
É, é um caso, né, que aí toca nas relações de trabalho, toca em relações de assédio moral gravíssimas, mas tirando o caso da Samira, é um hospital que dá uma estrutura que dá uma certa flexibilidade para as pessoas estruturarem a forma como devem trabalhar, como podem trabalhar, e que, por ser um hospital universitário, acolhe as sugestões daquelas pessoas para como fazer, como lidar com o procedimento, que empodera as pessoas, às vezes, para falar: olha, isso daí você nunca fez, você acha que você consegue fazer? Vai lá, tenta lá, né? Então tem o caso do Langdon, que salva a vida de um homem, né, fazendo uma torção do pescoço, e que não era, definitivamente não era para ele fazer, era para ortopedia fazer, mas a ortopedia não estava disponível e a pessoa ia morrer ali naquele momento se ele não fizesse, né? Então tem um estímulo maior da autonomia. E o que eu achei muito interessante na segunda temporada é que mostra como o estresse do líder pode começar a minar esse espaço, esse clima de autonomia. Eu não sei você, mas na primeira temporada eu era time Dr. Rob. Na segunda temporada eu já tava xingando o cara, porque o cara realmente, né, ele vira o capiroto, não vira um capiroto, mas ele fica descentrado, claramente descentrado, e o fato dele estar descentrado faz com que ele se torne uma pessoa mais rígida e com menos possibilidade, com menos abertura para dar controle e autonomia para a equipe dele, né? Ele meio que E, vira ali um vilão ele, da última temporada, né? Porque ele não tá com a equipe, ele parece estar contra as pessoas, porque ele quer é, estar certo o tempo todo. não, e porque é uma questão de controle, ele está preocupado com o futuro daquela equipe, ele está preocupado, né, com a saída dele, né, como as coisas vão acontecer. Então, realmente, você vê o que que acontece com uma pessoa que é flexível num momento de alto estresse, né? Essa pessoa retrai para uma posição de rigidez, ele retrai para uma posição de rigidez extrema e que mina o controle. Por outro lado, a Mel King ela tem um aspecto muito interessante e eu diria que provavelmente a melhor representação de autismo que eu vi. Ah, em nenhum momento diz que ela é autista. Ela é claramente autista, né? Ela é claramente autista, aquela personagem, claramente, né? E ela tem uma irmã que é diagnosticada autista. Ela é claramente autista, ela tem todos as características do autismo, né? Mas ela não tem o diagnóstico, né? Mais uma vez, me mostrar aqui em Casa de Ferreiro o espeto de pau, né? Uma médica que não tem o diagnóstico. E que é acolhida no jeito dela, né? Ela é acolhida. Acho que fala muito sobre esse espaço de neuroinclusão e essa preocupação da equipe de, né, dar um espaço para ela quando ela está sendo sobrecarregada, né? E que ela está entrando né, provavelmente num caso de sobrecarga, né, de meltdown ou de shutdown, e de como a equipe é atenta e oferece para ela uma oportunidade de regulação, né, emocional para poder, né, se recuperar, para poder, né, voltar à sua prática e mostra, né, uma profissional responsável, autônoma, de talento. Acho que tem uma representação muito positiva do autismo, porque mostra, né, uma pessoa autista funcional, altamente funcional, né, altamente integrada no ambiente de trabalho para mostrar que, tipo assim, é possível, né? É perfeitamente possível fazer uma integração de um profissional com autismo e, é, de um lado, acolher a neurodivergência da pessoa, acolher a pessoa e, ao mesmo tempo, dar uma flexibilidade para a pessoa trabalhar da melhor forma que ela trabalha, né? Entendendo também que eles têm um público que é variado, então ela atende, né, até
um paciente autista, né? E mostra como ela faz isso de uma forma brilhante, porque ela tem a empatia, né, do que de algumas das necessidades específicas que uma pessoa autista pode ter na forma de se comunicar e de ser atendida num, num caso, né, num hospital, que é um caso de estresse, uma situação de estresse para qualquer pessoa, né? Então eu gostei. Eu acho que o controle, ele é tipo assim, tem coisas boas e tem coisas muito ruins acontecendo. Eu acho que um exemplo muito positivo tanto de suporte da liderança como de controle é a forma como a Dana gerencia a equipe dela, né? Se na segunda temporada o Rob é uma pessoa que não dá tanta essa autonomia, que não abre tanto essa possibilidade, a Dana abre, né, para a equipe dela. Ela tem uma sensibilidade para entender as forças de cada pessoa ali, de tirar a pessoa de cena quando ela acha que, tipo, é importante que a pessoa saia dali, daquele ambiente, de acolher, de dar o tempo das pessoas para elas se recuperarem de uma situação é, de estresse ou uma situação de luto, né, de dificuldade. Na segunda temporada a gente tem um luto de um paciente que é importante para para todos os médicos, um paciente irregular que era uma pessoa muito querida, né? Então, eu achei bastante interessante como a Dana, sendo uma pessoa que tem esse papel de organizar, como ela organiza de uma forma sensível e acolhedora para todo mundo da equipe. Falando nela, já posso entrar no 3 Podemos, suporte. suporte da liderança, Falando na Dana, ela é praticamente quem liga todo mundo, né? Eu acho que a relação entre ela e o restante da equipe é esse mesmo de suporte. Ela é, atua como. é, não diria que ela seria uma. Ela é enfermeira, mas ela meio que fica ali na recepção organizando tudo, né? é, Mas ela atua também como fonte de apoio, tanto para quem está chegando, tanto para quem já está ali. Ela tenta fazer com que você se sinta o mais confortável possível, mas te dá o gás para quando você já está com a energia um pouco mais baixa, né? Ela e o Dr. Rob vivem às vezes se alfinetando ali, mas é uma forma de os dois se manterem em pé, porque eles são é, os que mais recebem uma carga emocional, eu diria, dentre é, todos, né? Ela acolhe a Heather após o aborto espontâneo que ela tem e também percebe quando o Dr. Rob fica emocionalmente abalado. Então, outro exemplo aqui que eu coloquei também são os momentos em que médicos experientes orientam os residentes durante os procedimentos difíceis, transformando situações de crise em oportunidades de aprendizado, né? Às vezes as coisas dão errado, às vezes as coisas dão muito certo, como você citou o exemplo, esqueci o nome dele agora, que ele faz do Landon, né? isso, o Landon, e todo mundo comemora muito e parabeniza por ele ter, né, tomado a responsabilidade perante um caso muito complicado, mas também existem muitas situações e procedimentos difíceis que dão errado, como quando um residente perde o primeiro paciente, né? Porque Uhum, realmente não teve o que ser feito. E aquilo causa uma sensação de eu falhei no meu trabalho. Mas para além de tudo, havia uma vida que você fez de tudo para poder conseguir ajudar, mas infelizmente não aconteceu. Então, para além da Dana, eu acho que os outros médicos mais experientes, ele também tem essa coisa do suporte ali com o residente. é. E é uma estrutura, né, pensando nessa organização do trabalho, que é hierárquica. Tem o papel do residente de primeiro ano, tem o papel do residente de segundo ano, que a gente vê com a Santos. O residente de segundo ano é a pessoa que fica fazendo o shorting, né, escrevendo, né, os históricos e atualizando, e é um trabalho extremamente burocrático. É, e esse residente de segundo ano, sendo esse papel também
aos pares de primeiro ano, apoiando no acolhimento. Eu acho que no suporte da liderança e no suporte entre pares a gente vê um pouco de tudo ali, né? A gente vê o Langdon sendo abusivo com a Santos, né? E fazendo um assédio moral na Santos quando ela tá apontando um problema. É um problema que, tipo assim, ela não tem um sistema em que ela, de uma pessoa que acabou de chegar ali, de confiança, de um canal de denúncia, né? É, um trabalho, né, dos médicos internos de, de poder olhar para essas posições dentro da hierarquia e chamar atenção. Então, tipo, o Rob, que chama a atenção do Langdon, do comportamento do Langdon. Você vê algumas dinâmicas nesse sentido acontecendo. É, então, a gente vê feedbacks construtivos, a gente vê um suporte lindo do outro médico residente do. Ai, gente, por que que aqui não aparece a lista completa? Deixa eu ver a lista completa do elenco principal, que senão não vai dar. É, eu tô vendo aqui no IMDb, aí não tem todo mundo. O outro médico residente, o, o bonitão. O Ai, qual é o Jack, nome? Jack Abbott, é esse? O Abbott, exatamente. Né? Você tem uma conversa muito bonita do Abbott com o Rob no último episódio, né? Então, tem um suporte entre colegas, que eu acho que é uma série que inova em relação às outras séries médicas, que mostra muito, foca muito na competição, especialmente entre os residentes, né? Pensando em House, pensando até na The Good Doctor, todas essas outras séries, elas focam bastante nessa competição entre os residentes pelas posições. E a série não esconde que isso ocorre, né? Ela mostra que isso ocorre, especialmente entre a Javad, né, e o novo, o novo residente, né, para uma vaga do segundo ano de residência, mas em geral a gente tem feedbacks regulares, construtivos, a própria natureza do trabalho cria oportunidades e eles criam sistemas internamente dentro do time de fazer um debriefing numa situação mais complicada, numa situação em que realmente a pessoa foi impactada. Então a gente vê isso em relação ao Whittaker, né? Nesse episódio que ele perde um paciente. Então, essa abertura para ter esse momento de debriefing e de acolher o sentimento do outro médico, do colega. A gente tem várias cenas de conversas entre os médicos, né? Em termos de suporte, né? Que um dá para o outro. E também em termos de abuso, né? De abuso com os apelidos, de abuso com situações de assédio moral gravíssimas, né? Do Rob, até mesmo, né? Do Rob com a Samira, né? Da a própria Hashimi que mostra pro Rob, nossa, você está agindo de uma forma extremamente não empática, né? Ela falou como é que faz para você continuar trabalhando sem zero empatia, né? Então também um feedback, né? Que não era muito construtivo, né? Mas que também precisava ser feito. A forma como o Rob lida com a revelação que a Hiroshima faz para ele, mostra também, né? E que lida e como é que ele leva isso para o espaço público, uma conversa que eles tiveram no espaço privado, que mostra uma situação também de assédio, né? De assédio moral. E até mesmo, né, em como a situação entre a Santos e o Langdon é resolvida, né? Que eu também achei que foi, né, que mostra, né, que a Santos não estava errada, né? Ela realmente estava ali numa situação de sofreu assédio moral,
né, fez uma denúncia, percebeu que tudo foi apagado, tipo, né, foi jogado para debaixo do tapete, e ela tá certa na dor dela, né, mas aquela dor dela também não é propriamente acolhida por ninguém, né, é acolhida pela outra médica, que é a relação, a relação extra trabalho entre as duas, mas também não é acolhida com muito carinho e, né, com a cirurgiã, né, que também não é acolhida com muito carinho e acolhimento pela outra médica, não, né? Não, extremamente arrogante e grossa aquela mulher, meu Deus do céu. Mas são os estereótipos. Eu acho que É, mostra também como as pessoas lidam, né? Ou lidam com humor, ou lidam com uma arrogância, lidam com uma competição, às o que é vezes entre os outros interessante porque departamentos. a Santos já é vista dessa forma e o jeito que ela é tratada nesse relacionamento que ela tem com, esqueci o nome dela, com essa outra médica, A Garcia, a doutora a Garcia Garcia. consegue ser para além da Santos, né? Apesar de que ninguém sabe ali o que tá rolando entre elas. Mas eu falei, meu Deus, existe alguém que é mais grossa que a Santos lá dentro. E a Garcia, toda vez que ela entra, ela já entra assim. O que é que tá acontecendo? É o quê? Me dê que eu faço. Ela já entra, ela, na mesma rapidez que ela entra e faz, ela sai. Né? Ela É. meio assim. Não, e também a forma como a Santos é acolhida diferentemente, né? Pelo Rob, ela demora para o Rob respeitar ela, mas o Abbott respeita ela logo, né? E quando ela faz uma coisa que realmente não deveria fazer, ele fala: Olha, parabéns, foi incrível o que você fez, mas nunca mais faça isso na sua vida. Então, eu acho que é muito. Eu acho que tem espaço para essas relações interpessoais positivas, essas oportunidades de acolhimento. Eu achei muito marcante, assim, pensando numa cena, eu achei muito marcante a forma como, nas relações interpessoais entre colegas, a Dena acolhe a nova enfermeira da segunda temporada, especialmente na situação lá do coleta de evidências de agressão sexual de uma paciente, né? E como a Dena é, tipo assim, maravilhosa na forma como ela acolhe tanto a paciente quanto a enfermeira, né? Então, eu acho que é tipo assim, tem coisas muito boas, tem um estilo de comunicação nas relações interpessoais que é uma comunicação mais direta, né? Em função até da urgência, menos autoritária no geral, né? Com abertura para as pessoas, como você bem disse, né? Delas proporem as soluções, como elas fariam, e um espaço de acolhimento ao erro, né? Então, você errou, não é por aí, mas não é sem julgamento, né? Mas tem um ambiente de competição, tem um ambiente de assédio moral, e tem algo que foi apontado pela internet e que eu não percebi, e que eu achei muito interessante, que depois parece que a atriz, ela falou, nossa, vocês perceberam, era exatamente isso, né? Que é a personagem que vem para trabalhar apoiando a Dana na segunda temporada, que ela é racista. Você reparou? Que ela tem comportamentos racistas com os médicos e enfermeiros negros. E que Eu foi não, colocado. eu acho que eu não devo ter reparado. É uma já senhora que É uma vem senhora, ajudar, que isso, ela que vem para já trabalhou trabalhar no lá. analógico, que já Ah, estava aposentada, isso. e, e ela tem uns comportamentos diferentes, e a internet pescou, né, que ela tem uns comportamentos diferentes entre, né, a equipe médica branca e a equipe médica, e a equipe médica de enfermagem negra, e que é muito sutil. E eu acho que mostra também como, se a gente não estiver prestando atenção,
a esses vieses e essas discriminações, esses preconceitos no ambiente de trabalho, a gente pode não perceber, né? Eu acho que a Dana não percebe, o Rob não percebe, a Hashimi não percebe, mas a internet percebeu, né? A internet percebeu e aí, se não me engano, eu não sei se eu estou falando uma besteira, a atriz veio falar, não, mas era isso mesmo, vocês perceberam certo, né? Então tem uma questão de discriminação ali que tem um impacto também, né, na saúde mental, né, e no acolhimento dessa equipe médica negra dentro da organização. Interessante, eu Eu também não não tinha tinha reparado. reparado, né? Ou Eu não então tinha reparado. reparei e tem É aquela porque coisa também. as pessoas estão toda hora falando, você fez isso errado, você fez isso É, certo, é assim, não é assim, é assado. Como tem essa comunicação muito diretiva, é difícil perceber quando tem esse viés, né? Talvez sim, nem a própria personagem estaria consciente desse viés, sim, né? sim, faz Então eu achei isso sentido. muito interessante e foi uma coisa assim que foi levantada pela comunidade na internet, né? Pelos fãs na internet. Aham. É, as pessoas fazem muitas análises. Legal, interessante. Posso até pegar alguns momentos específicos para rever. É, a gente tá em relacionamentos ou a gente vai partir agora para A gente vai relacionamentos? partir para papel agora. Então, papel são as tarefas, objetivos e responsabilidades claros, sistemas para endereçar conflitos e comportamento inaceitável. Uh! Tanta coisa. Está bem estruturado esse trabalho? Está bem organizado para esses riscos psicossociais em relação ao papel? Não. Não. A resposta é não. Cara, eu fiz tantas anotações. Mas Uhum, assim, então a série, né, basicamente acompanha esses profissionais em diferentes estágios da formação em carreira, né? A gente tem residente, enfim, muita gente aí. E o Will, como estudante de medicina, ele frequentemente precisa entender até onde vai a responsabilidade dele e quando ele deve pedir ajuda. Né? Há momentos em que ele quer agir, mas ainda não possui autoridade para determinadas decisões, que é muito uhum, parecido com o que eu comentei lá em cima em suporte, né? uhum. Também. Então, os residentes em específico, eles vivem nessa constante tensão para aprender e assumir responsabilidade reais pelos pacientes. E o que acontece quando as expectativas sobre uma função não são claras? Né? O que que acontece quando você não é claro nessa É. função? O que que você Não, pode e a fazer? dependência, né? Aí eu acho que você vê comportamentos muito diferentes. Você vê a Santos, que fala, tipo assim, sem o residente, tipo assim, se o residente não me deu a resposta, eu nem vou voltar para ver esse paciente, né? Uhum. E aí tem aquele atendimento que eu achei muito marcante, né? Nós, né, que trabalhamos com diversidade e inclusão, da moça surda, né? Da paciente surda, que tipo assim. Nossa, dá tudo errado e mostra como o ambiente, apesar de ter representatividade de pessoas com deficiência, de ter, né, tem o psiquiatra, que é uma pessoa em cadeira de rodas, tem uma representatividade boa na equipe de pessoas com deficiência. Você vê como o sistema ali não é muito preparado para acolher um paciente com deficiência e como a Santos lida assim, olha, se eu não tenho autonomia, eu só vou até aqui, se eu não tenho possibilidade de conversar com essa moça, se virem, e aí quando vocês tiverem É, resolvido, me chama de novo, né? E você tem pessoas que, nas situações de crise, por exemplo, a Javad, elas ficam, tipo, abandonadas, né? E aí elas precisam tomar uma decisão, precisa fazer alguma coisa e não consegue acessar a instância superior, porque a instância superior tá, tipo, lidando com os casos mais críticos, né? Então, o papel não fica tão claro, né? A autonomia, autonomia a gente pode pensar como uma régua, né? No sentido assim, o que que eu consigo fazer sozinho sem consultar ninguém?
o que que eu posso fazer, mas eu tenho que consultar e informar alguém, e o que eu não posso fazer sem a aprovação, né? E essa autonomia, ela é muito fluida, e nas situações de crise, não existe um ajuste dessa régua de autonomia. Então, na situação de crise, né, os médicos, eles são chamados à responsabilidade, mas não existe um ajuste dessa regra de autonomia, né? É muito claramente, né? É, outra coisa, quando a gente pensa voltando, né? Porque eu acho que tem uma relação em controle, né? E papel, como também a organização não é estruturada e não comunica com o DPIT em tempo hábil. Então, tem o coisa do hacking, do hackers, eles avisam e um minuto depois eles apagam todo o sistema. Então, tipo, se não fosse a Joy com memória fotográfica, como é que eles iam se readaptar até aquele sistema? O tempo que eles iam perder nos papéis, reajustando os papéis deles, né? E aí a gente vê também essa questão do papel voltando no final da segunda temporada, com os médicos precisando ficar mais tarde para fazer o charting, especialmente os residentes, precisa para fazer o charting e para recolocar no sistema, que não deveria ser a responsabilidade deles, né? Porque do analógico para o digital, que também não deveria ser responsabilidade deles, porque, né, eles foram pegos numa situação, né, complicada, né, tiveram que se adaptar, fizeram o trabalho deles e aí eles têm que refazer de novo, porque o hospital não aloca recursos depois do turno deles, porque o hospital não alocou recursos para poder fazer esse processo de digitalização que não deveria ser responsabilidade mais da equipe médica, né? Do meu ponto de vista. Eu não sou médico, mas que, tipo assim, eles fizeram o trabalho deles, né? E aí eles têm que refazer, porque não tem apoio da organização. Então, essa falta de apoio da organização em relação à segurança da equipe de enfermagem, em relação à adaptação dessa régua de autonomia numa situação de crise, em relação a como lidar com conflitos entre estratégias e abordagens, quando você tem duas pessoas no mesmo nível hierárquico na sala. Então a gente vê isso muito entre o Rob e Al Hashimi, né? Que são dois residentes e eles têm abordagens diferentes e fica aquela meio tensão, porque um quer uma abordagem, o outro, ela quer a abordagem mais conservadora, ele quer a abordagem, né, hum, mais mais ousada, né? Né? Mais ousada com base na experiência dele, com base, né, em probabilidades, um cálculo mais probabilístico, e ela tem uma abordagem mais, uma gestão do risco probabilístico, e ela tem uma abordagem mais conservadora, com base nos protocolos, né? Em seguir os protocolos médicos. Então, esse papel, ele é tensionado várias vezes na equipe médica. De novo, na equipe de enfermagem, é lindo. A Dana precisa sair, ela fala, Princess, você faz isso, você assume. A Princess era a Princess e a outra enfermeira, a Perla, né? Perla, agora você assume. Então, tem uma capacidade na equipe de enfermagem de redistribuir o papel de uma forma clara, que não tem. Talvez seja pela natureza do trabalho, mas talvez seja pelas personalidades na equipe médica. Eu não percebi isso tão bem feito na equipe médica, né? E a gente sente também em relação aos papéis que tem alguns médicos que estão meio, como é que eu diria? Meio em trilhas independentes, que eu diria que é a McKay, né? A McKay, ela é uma médica experiente,
E ela tá numa trilha independente dela, né, lidando com os pacientes com calma, com a tranquilidade dela, com o profissionalismo, entendendo o tempo, né, gerenciando o tempo dela e as responsabilidades dela, pegando alguns residentes na hora, mas parece que ela tem a sensação que eu tenho é que ela tem mais carta branca para ser independente nesse acompanhamento e você tem aquele núcleo central em torno do Rob que às vezes fica meio confuso na autonomia e clareza dos papéis. Você percebeu alguma outra coisa interessante em relação a isso? No momento, não me vem na cabeça, eu concordo com os exemplos que você deu. Agora você falou dessa. Como é que é o nome dela? A Ruivinha? Você A acabou de Dana? falar dela. Não, Ah, a McKay. a da franjinha, é. É. De fato, ela entre todos é uma pessoa que não tem nenhum Tá sempre de boa. conflito específico com ninguém, né? Porque todo mundo tem uma relação com alguém, seja É. ela boa ou seja ela ruim, mas ela não tem, assim, é, nenhum Ela tem um conflito de pouco com o Rob interesse. na primeira temporada em relação ao menino, né? É, É, verdade. Agora ao ela teve um menino. papel muito importante nessa última temporada agora que saiu por causa da paciente dela que já queria, né, É, enfim, ir é, embora, mesmo tendo tudo, uma família estruturada, filhos que amavam ela, marido, papá. é. Viajei agora, mas é porque eu lembrei dessa O situação, cuidado porque paliativo, né? é, E é isso, você ter a autonomia do papel, uma clareza do papel tão grande que você sabe como você pode gerenciar o seu tempo. Então, ela me aham, parece que, em termos. O papel é tão claro que ela consegue ter um controle maior sobre o trabalho dela, apesar dela ter lidado com algumas situações, né, extremas, mas ela consegue ter um controle maior e ela consegue oferecer e receber apoio de outras pessoas da equipe com um pouco mais de tranquilidade, né? Não quer dizer que o trabalho dela é fácil, não quer dizer, não, é só que não, é. ela parece ter mais autonomia sobre o tempo dela. E por ela ter essa E autonomia, ela também consegue dar esse suporte, como ela fez com a Jabad, né? Ela a conseguiu dar esse Javad, suporte ali naquele atendimento, que era o primeiro em que a Jabad acho que perdeu uma paciente que ela sentiu, né? O William que já tinha passado por aquilo, em outro momento também, mas ela consegue ser essa pessoa que ao mesmo tempo que ela tem uma carga muito grande de trabalho ali também, de demanda e de ter que escolher o que que ela vai fazer, os próximos passos, ela também dá esse suporte, tanto quanto a Dana. Ela é bem empática com os residentes. é, é, eu achei muito interessante, assim, ela é um exemplo de estruturação. E eu acho que é interessante de estruturação de papel e é interessante como você tem dentro de uma mesma equipe uma pessoa que tem um papel muito mais estruturado e dentro da mesma equipe, né, como esse acolhimento às vezes, né, dos residentes, dos, dos, ai meu Deus, não, o residente é o médico, não, dos residentes mesmo, né, da residência, dos médicos residentes, ele é muito mais fluido, né, entre as responsabilidades, às vezes são jogadas de um caso para o outro e não vem. Eu acho que essa coisa do propósito, né, relacionado ao papel, eles não veem o resultado com tanta clareza, o resultado final do que acontece com os pacientes deles, né? E aí tem o caso do Ogilvy também, que ele perde o paciente e que, tipo assim, subiu. E tipo assim, ele não tem instância, ele não conhece ninguém ali, então ele não tem nem instância para saber como é que a coisa evoluiu, né? Então isso impacta também a questão do sentido e do propósito no trabalho, porque a pessoa vê, tipo assim, eu tratei uma doença, eu tratei uma situação, mas eu não acompanhei a evolução desse paciente, né? E que eu acho que a McKay tem mais, mas a Mel também tem relativamente, né? Também essa autonomia um pouco maior,
para poder gerenciar o próprio papel. Então você vê dentro da mesma equipe perfis bem diferentes, né, em relação a isso. E em relação à segurança no trabalho, né? Eu acho que tem também a questão, né, dos residentes, putz, eu vou conseguir uma residência, eu vou conseguir depois ir para uma especialização, eu vou conseguir ficar aqui no segundo ano. Então, você vê, eu acho que é a Samira, não, é a Samira ou a Javad? Eu acho que é a Samira, que tem toda uma reflexão de qual vai ser a especialização que ela vai seguir depois dali, Isso, é. e que ela vai percebendo que, tipo assim, o ambiente e o chefe dela não estão lá muito acolhedores para o jeito dela de trabalhar. Então ela também cria essa tensão, né? Putz, será que eu vou ter segurança aqui nesse trabalho? Será que eu vou ficar aqui? Será que é para mim? Né? Uns pitacos às vezes, né, do Rob meio insensíveis de falar, então, se você não sabe lidar com isso, então você tem que ir para área tal, né? Então, meio insensível com os desejos, com as ambições dela, né? Eu achei, né? E essa pressão de você ter que, tipo assim, aquele trabalho é um espaço que você passa praticamente o seu dia inteiro. Você mora no trabalho e só come alguma coisa, volta, sabe, em casa. Então, para ela, acho que o que estava insuportável era não poder sentir também pressões externas, pressões pessoais, dentro do ambiente que ela vai passar a maior parte do dia dela. Então, ela ter que Acolhimento para isso, né? não tem um acolhimento, a ponto de que ela teve uma crise de ansiedade achando que ela estava infartando, para você ver o Uhum. ponto, né, de como estava a situação. Então, não tem aquele. Existe o suporte lá dentro, o suporte psicológico, mas o médico também parece que ele tem algum bloqueio em ter que aceitar esse Uhum. suporte e ter que entender que precisa, ao ponto de que ela já não estava aguentando aquilo na cabeça dela, que o corpo já começou a reagir, né? Ela Isso não você está estava falando na conseguindo primeira trabalhar. temporada. Foi na. Não foi nessa segunda que a Samira ela teve esse impasse com a mãe que já estava perturbando ela, o Foi telefone na dela tocava segunda, o foi na tempo segunda. todo e ela não conseguia nem atender as pessoas. Uhum. E aí o outro médico que estava junto com ela, esperando com que ela desse ali o caminho a seguir, ficava tipo, você tá precisando de alguma coisa? Teve uma situação que o próprio paciente falou, você tá bem? Porque ela não estava conseguindo mais É, se manter presente, a cabeça dela estava em outro lugar. E aí, se ela já está naquela situação em que o próprio paciente dela pergunta se está tudo bem, ela passando mal, e o chefe só se preocuparia, né? Porque ele só se preocupou porque ele pensou que era um infarto, quando ele viu que era uma crise de ansiedade, ele largou. de pânico, né? É. Ah, é só uma crise de pânico. Lide Uhum. com isso. É. Então, a pessoa se vê realmente querendo sair daquele lugar. Ela vê, eu não vou ter nenhum suporte, Aquilo nenhum claramente apoio aqui, foi assédio moral. Nossa, aquilo foi terrível, claramente. Né? né? Ele largou tudo no momento que percebeu que era uma crise de ansiedade. É. Como se isso não pudesse causar consequências negativas Não, para ela, né? e jogou uma camada de vergonha, né? Ai, você tá com Uhum. problema com a sua mamãezinha, se A vira sua aí, mãe pelo amor de Deus, né? lide com ela Ah, e vá ao trabalho, porque é como ele faz. Ele é. entra ali no quartinho com, né, pessoas Aham, mortas, chora, tem uma crise de pânico aham. horrível, limpa a lágrima e volta. Ele acha que tudo isso é normal. Se eu faço, todo mundo tem que fazer igual. Tem que É assim fazer. onde eu É, cheguei no lugar que eu cheguei, né, fazendo sacrifícios, tendo que passar por problemas, ao ponto de que a gente vê, um grande spoiler, que a gente começa a identificar que talvez a viagem que ele está indo é uma viagem eterna, né? Uma uhum, viagem para sempre. Você vê que ele está totalmente consumido psicologicamente, né? Não é, adianta você ser uma pessoa saudável, no sentido de, me alimento bem, tudo bem, não tenho problema de saúde, a sua cabeça tá por um triz. é, Então, ele não tinha moral nenhuma de falar nada para ninguém ao ter uma crise de ansiedade. é. Não, e tem na primeira temporada, ele fala uma coisa que aí a Dana vira pra ele, ele faz um debriefing de uma situação e a Dana fala pra ele: parabéns, você acabou de convidar eles a fazer exatamente como você.
né? Jogar para dentro todos os sentimentos e não lidar com eles. Nossa, que discurso lindo, né? Ela Incrível. debochando dele, né? Aham. Né? E aí você vê, né? Tipo assim, é uma pessoa que, né, realmente não aprendeu a lidar com eles, com os seus estresses e com as suas questões, que aí a gente depois descobre que tem também a ver com a mãe dele, né? No último episódio. E que é uma pessoa que não lidou. Ele teve um estresse pós-traumático da Covid, ele perdeu o mentor dele nessa brincadeira, ele teve um estresse, né, de não conseguir salvar a namorada do enteado e perder, né, e romper essa relação, né, o enteado rompeu a relação com ele. Então, tipo assim, ele passou por muita coisa e que ele não soube tratar, né? Ele teve um estresse pós-traumático, né? E claramente isso é retratado na primeira temporada. E a Samira também, né? A Samira teve um estresse pós-traumático no final da primeira temporada em relação ao tiroteio. Ela entra no modo assim, adrenalina super eufórica no final do curso e depois ela vum, né? Desaba no banheiro no fim do episódio, né? Então, é uma forma de lidar com o estresse, né? E ela passou por um estresse, uma situação de trauma, né? Como muitos outros, mas ela é uma pessoa mais sensível e aquilo realmente ficou e não foi tratado, né? Então, faz sentido aquilo voltar também na segunda temporada, né? É, Eu achei, eu achei que a questão da identidade profissional e da identidade pessoal, ela é um ponto também que é muito bem trabalhado, que tem a ver com o papel, né? E que é trabalhado na segunda temporada, especialmente em relação ao Robbie, né? Tipo, quem eu sou fora daqui, né? Como é que ele fala naquela última, na conversa com Abbott, né? Naquela sala emblemática, que é a sala dos piores casos que eles tratam, né? E aí ele fala pra ele, tipo, eu eu não sei viver fora daqui e eu não e viver dentro daqui tá me destruindo, né? Então, como essa identidade profissional e essa identidade pessoal podem chegar nesse extremo num ambiente que não necessariamente é propositalmente tóxico, mas que pode ser bastante tóxico uma pessoa que está num nível de responsabilidade tão grande quanto ele, o Abbott, o Hashimi, né, e a Collins na primeira temporada. E a Collins fala, ó, não dá para mim, eu vou para a clínica, eu vou ganhar 10 vezes mais, né? Não tem condições de continuar aqui, né? Então, eu não sei, eu achei que esse é um ponto, assim, bem marcante na temporada e que eu acho que conversa muito com qualquer trabalho, né? Quem você é quando você perde o trabalho? Quem você vai se tornar se você perder o seu emprego, né? Como a gente tem em torno de 50% das mulheres que depois que voltam de licença maternidade, né, ou saem da empresa porque jogaram uma quantidade totalmente irreal de responsabilidades para uma jovem mãe, ou, ou saem, né, ou são saídas, ou são demitidas, né? Então, como é que essa insegurança em relação ao trabalho também impacta, né, essa identidade profissional e a identidade familiar, pessoal, como as coisas estão mudando, né? Quando você tem um primeiro filho, mas também quando tem um segundo, quando tem um terceiro, né? Então, eu achei que é talvez um dos pontos que talvez mais converse com qualquer outra experiência de trabalho, esse do papel e da identidade profissional, que não está restrito à experiência de médicos em emergência, né, em pronto-socorro. E por último, Pedro, a gente tem a mudança. Mudança.
Então, Gestão eficaz da mudança que assegure que a mudança seja consultada, implementada com clareza e bem comunicada. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? a gente falou sobre algumas coisas, mas quando eu pensei em mudança, inclusive é um tópico que a gente não falou muito aqui, foi a suspensão do Langdon, que foi uma mudança, né, em relação ao time, à equipe, Uhum, e foi a pior possível, né, porque foi um problema que ele teve dentro do hospital, ele roubou, medicações de um paciente, e isso mudou totalmente a dinâmica, porque ele era o braço direito do Dr. Rob, né? Ele uhum, era, para além de um colega, um amigo um especial, tratava praticamente ele como um filho, e isso teve uma mudança tanto quando ocorreu, quando a bomba explodiu e quando ele voltou uhum. caos ele foi instalado em todos os 3 períodos, assim, e a redistribuição também das responsabilidades que o Langdon tinha entre os outros médicos também, né, foi uma mudança e tanto. E aí, você É, acha que essa mudança ela foi mal gerida porra, ou o Dr. Rob saiu tranquilaço nessa aí? não, não, ultra mal gerida, né? Ultra mal gerida na relação com o Ascentos, que foi a pessoa que fez a denúncia. Ultra mal, eu acho que, tipo assim, é uma atuação muito boa do personagem do Langdon, porque a gente vê esse personagem como uma pessoa, né, viciada, né, adita a alguma substância, pode se tornar manipuladora, né? Então, na primeira temporada ele aparece com essa posição, né, mostrando como essa pessoa fica egocêntrica, manipuladora, né? E como depois, né, de um processo de reabilitação, ele consegue enxergar outras dinâmicas, ele consegue aceitar as limitações dele e também confronta, tem uma conversa muito marcante com o Rob no último episódio, né? Eu, mas eu achei que foi extremamente mal gerida. Extremamente. A gente já falou da questão de como eles lidaram com o ransomware, né? Como eles lidaram com os casos assim, né? As situações extremas que aconteceram. Mas eu achei que essa provavelmente foi a mais mal gerida, mal comunicada, porque é uma situação que, tipo assim, ele estava em violação, era para ele ter perdido a licença médica dele, né? E aí o Rob e a Dana protegem, né? Então eles também não podem falar abertamente, porque eles também estão se comportando de uma forma até criminosa, né? Acobertando esse crime, né? Então é uma situação assim super sensível. Eu acho que ela foi super mal comunicada e isso tem um impacto real na Santos, né? É, e que gera essa sensação um pouco, né? Como é que eu diria? Essa insegurança, porque gera uma percepção de favoritismo ao mesmo tempo que o Langdon está ali numa posição de desvalorização, menor reconhecimento dele técnico, né, como médico, como profissional, né? Então é uma mudança super mal gerida, com certeza, super mal gerida. E eu acho que a outra mudança é a revelação da Hoashimi também, que tipo assim, o Rob lidou da pior forma possível, né? Da pior forma possível. E uma pessoa que estava buscando uma solução, que estava propondo, não, vamos trabalhar com dois residentes ao mesmo tempo. Ela estava buscando uma solução que poderia lidar com uma demanda que é maior e que é real, uma carga de trabalho excessiva, que é real ali daquela equipe e que poderia ser realmente gerenciada com aumento de posições de liderança ali, né?
e ao mesmo tempo, né, também lidar com uma situação delicada dela, que ela, né, nem sempre as pessoas querem fazer esse, eles chamam em inglês de disclose, né, de revelar uma situação delicada, pessoal, que possa colocar em xeque o seu cargo, a sua carreira, a sua legitimidade ali, né? Então eu achei que foi ultra mal gerida pelo Robbie. Vamos ver como é que isso vai ser, né, lidado na terceira temporada, né? Mas eu achei que foi, tipo assim, extremamente insensível e mal gerida essa mudança. E até mesmo o quão aberto ele foi diante, depois a gente entende por quê, né? Em relação à viagem dele, o quão aberto ele foi para acolher essa nova residente, essa nova colega na equipe ao longo da temporada inteira, né? Ao longo da temporada inteira. Então, isso, eu não sei, eu achei que foi uma mudança que me marcou muito, né? Em como você, num momento, você pode, né, do mesmo tempo que ele acobertou o Langdon em relação a ela, ele, tipo, vou usar uma expressão chula, jogou a merda no ventilador de uma forma pública, de uma forma totalmente desnecessária, né? E que poderia ter sido lidada com mais sensibilidade, mais acolhimento, mais escuta, né? E até mesmo mais acompanhamento médico, mais informação médica para poder tomar uma decisão acertada, né? É isso. Então passamos, É, fizemos o tour do The Pitt, e aí a pergunta fica: trabalharia lá? tô fora, nem no marketing, nem na recepção, nem de nada. Nossa, o pior lugar do mundo para você trabalhar. E talvez o melhor, né? Porque eu acho que tem essa questão, a gente falou do papel e da identidade profissional. Talvez seja a profissão que esteja mais próxima de, tipo assim, uma coisa tão essencial que você realmente lida com a vida dia a dia. Vamos para as dicas? Vamos para as dicas. Eu já vou puxar a minha. A minha Pode. dica é uma minissérie da Netflix que chama Made. E nessa minissérie, ela acompanha a personagem Alex, que é uma jovem mãe que foge de um relacionamento abusivo e passa a trabalhar como diarista para sustentar a si mesma e a sua filha. E ao longo da série, ela limpa casas de pessoas com realidades muito diferentes da que ela tem, né? Enfrenta muitos problemas financeiros, dificuldades para conseguir moradia, né, burocracias para acessar benefícios sociais e a responsabilidade de cuidar sozinha da filha, já que ela não tem tanto apoio assim de familiares e, enfim, não tem uma base de apoio. Né, em vários momentos ela precisa dormir em abrigos e viver com recursos extremamente limitados e lidar com o medo de não conseguir oferecer essa estabilidade para a filha dela. Então, eu pensei, né, numa série que tivesse. Porque assim, The Pitt, a gente não entra tanto na vida pessoal de cada um. Né? A gente não vê essas pessoas em outros lugares a não ser no pronto-socorro. Mas eu lembrei dessa série justamente porque quando ela começa a trabalhar como diarista, essas casas, elas são casas de pessoas extremamente ricas, né? E essas pessoas Uhum, malmente olham no olho de quem está indo limpar, né? De quem está indo uhum, trabalhar na casa delas. Então ela passa por situações bem complicadas, inclusive de situações da pessoa não querer nem pagar ela após ela ter feito toda a limpeza sozinha. uhum. Não são casas pequenas. Então lembrei muito disso porque pouco se olha também para o que ela está enfrentando, né? É uma pessoa extremamente jovem ali tendo que viver com pouco. Mas eu indico, é uma série muito boa, é uma série um pouquinho pesada, mas ela é muito. É muito, muito bacana. É, eu pensei, você assistiu também o Bugônia, né?
Você gostou do Bugônia? Pode falar um pouquinho do Bugônia também, como dica? Posso falar do Bugonha. Agora, o Bugonha eu não vou dar muito spoiler, porque é um filme Não, muito bom. é. É um filme muito bom. É um filme de animação que é bacana você assistir. É, basicamente é um filme de ficção científica, né? Só que é aquele filme que, pelo menos a minha experiência, tá? Assistindo. Muita gente assistiu e falou, ah, já sabia como é que seria o final. Eu não fazia ideia. Então pode se preparar que é um filme. Não tenta ser muito adivinha, não. Curte a vibe do filme. Uhum, Assim, a premissa dela é uma mulher, uma empresária extremamente famosa, extremamente rica, em que em algum momento ela é sequestrada. E normalmente, quando pessoas extremamente ricas são sequestradas, a pessoa quer o quê? Dinheiro, né? Que é o recurso ali daquela pessoa. Porém, o indivíduo que sequestra ela acha que ela é uma alienígena. Basicamente isso. Tentando não dar spoiler. E fica aquela coisa dela é um alienígena, obviamente ela não é, né? Enfim. E fica aquela coisa toda. O grande final eu não vou contar, que é a parte surpreendente, mas fala também muito sobre a desigualdade, como pessoas que estão acima de muita gente não tá vendo exatamente a vida de cada funcionário. O funcionário tá ali para dar dinheiro para aquela pessoa, então ele não sabe as dificuldades que passou, se alguém sofreu alguma questão na sua empresa, né? E se acontecer alguma coisa, o máximo que ela faz é eu sinto muito pela sua família, uhum. pelo que tenha passado, e que Deus abençoe, e é isso aí, vamos para a próxima, né? Enquanto aquela família pequena tá ali passando por aquela dificuldade, por aquele trauma financeiro também, muitas vezes, a grande maioria das vezes, e é isso. Então, quem pescou, pescou, o que eu posso ter falado, entendido, enfim. Se eu for falar demais, eu vou falar o que, que vai Não, vai acontecer. contar Mas muito. é um filme que o buraco é muito mais embaixo, ela tem uma crítica social imensa, juntando também com um pouco de ficção científica e um pouco de comédia, né? A Emma Stone, ela sempre é muito engraçada dos papéis dela, por mais sério que seja. Em Pobres Criaturas, a gente vê essa dualidade que ela tem também, a crítica social muito forte, com um pouco de comédia e um pouco de ficção científica. Mas Bugonia é muito doido, é um filme muito doido, basicamente. Não, e é um filme, é engraçado porque Yorgos Lanthimos, ele também, né, que é o diretor, ele se especializou em olhar bastante para essa questão também do universo feminino, né? Desde o primeiro filme dele, né, dos Dentes Caninos, são filmes que tratam sobre realidades do universo feminino e diferentes olhares para esse universo feminino. Então, como é que é? Eu fico curioso, eu não assisti ainda, mas eu fico curioso, como é que é esse universo feminino de uma pessoa que é CEO, né? Tem essa questão também, É, né? Só porque é é, uma mulher extremamente rica, numa situação em que é, ela é a CEO de uma grande empresa, ela é sequestrada, e, e é só porque ela é uma CEO extremamente rica, ela é uma alienígena também. É isso, você é. vai tentando entender qual é o propósito daquilo ali, né? Como que ele chegou nesse pensamento. Parece uma coisa totalmente aleatória que ele é um maluco, mas conforme o filme vai acontecendo, é tanta informação, tanto partindo dela quanto partindo dele, das realidades diferentes e por que aquilo está acontecendo, né? Mas tem muito essa coisa também, né? Da CEO, da mulher que está ali numa situação de poder e é sequestrada, enfim. É Tô isso. curioso, tô curioso. Assista, E- assim, depois você me fala se você gostou. eu tenho duas dicas bem assim, menos conhecidas. Uma talvez seja mais conhecida, que é o Dois Dias, Uma Noite, né? Um filme belga dos irmãos Dardenne, de Jean-Pierre e do Luc Dardenne, e que é com a Marion Cotillard. E eu vou ler aqui a história porque a sinopse não estou entregando nada, né? A Sandra é uma operária de uma fábrica que descobre que os seus colegas optaram por um bônus de 1.000 euros em troca dela ser demitida, né? Para reduzir o efetivo. Então, a empresa propôs um bônus de 1.000 euros
né? Porque estava numa situação de crise a empresa, e aí ia demitir alguém, ia demitir ela, e aí os colegas optaram, né, por esses 1.000 euros a mais. Ela só tem um fim de semana para convencer seus colegas a desistirem dos seus bônus para ela poder manter o emprego, né? Então eu acho que é um filme que fala muito de riscos psicossociais, de relações entre colegas, né? E é um filme assim bem interessante, né? É um filme que o meu esposo chama filme de Raminho. Ele foi ultra premiado em Cannes no ano. Não é um filme atual, é de 2014, mas eu acho que ele traz questões que ainda são bastante atuais. E eu acho que agora a gente falando de escala, né, do fim da escala 6x1, vai trazer esse tipo de reflexão também, né? Ah, a empresa vai ter custos maiores com os empregados, então vai ter que demitir a última pessoa que chegou, esse tipo de coisa, né? Pode acontecer em muitos contextos. A empresa decidir trabalhar, né, um turno a menos, né? Então, ela traz umas reflexões que eu acho que são bastante interessantes nesse contexto de fim da escala 6x1 e que também, gente, vamos ser realistas, né? Não é uma transição automática, né? Seria ótimo se fosse. É uma transição que vai demorar ainda bastante tempo para a gente ter, né? Zero escala 6x1 no Brasil, né? Pelo menos uns 2 anos aí de transição. E uma outra dica que é muito menos conhecida, né? Mas que eu vi, que eu achei o filme assim, é engraçadíssimo, é uma comédia do Lars von Trier, que tipo assim, não é conhecido por fazer comédia, ah, que é o filme chamado O Grande Chefe. É um filme assim pequeno, bem pequeno, e que tem uma premissa que eu acho bem interessante, né? Que é o dono de uma empresa de tecnologia de informação decide vender a empresa, mas ele tem um problema. Ele, ele não quer assumir que ele vendeu a empresa e que todo mundo vai perder o emprego dele. Então, ele cria, né, para respaldar ele nessas decisões impopulares, ele cria um chefe fictício, que é o grande chefe, que vai levar a culpa pelo que ocorreu, né? Então, é uma comédia. ah, Parece surreal, mas não é tão surreal assim, né? Infelizmente, né? A gente viu também, eu acho que tem uma relação, é um filme de 2006, né? Então o filme tem 20 anos e que a gente viu essa situação com as startups, né? Esses recrutamentos em massa, depois essas demissões em massa no início do ano passado, e que mostra assim como também muitos desses donos dessas startups são pessoas imaturas e que, né, não tem muita preocupação com as vidas das pessoas que eles vão contratando, que vão demitindo assim nesses processos, que vêm de empresa e que tipo, né, as pessoas ficam sem emprego da noite para o dia, né, e que não tem muita preocupação ética com o impacto que isso vai ter na vida das pessoas e que às vezes não assumem também as próprias responsabilidades até de comunicar, né? Então, houve esses processos aí de demissão em massa, né, por por videoconferência, né? Uns processos que são muito longe de uma decisão humanizada, né? De um processo de demissão humanizada. Então é um filme assim muito, é uma comédia bebê, assim, quase ninguém conhece, mas eu acho que é um filme que traz com humor essa falta de ética mesmo, né? E de responsabilidade das pessoas que muitas vezes estão, né, em chefia, em posição de liderança, de owners, de donos, e que demandam o senso de dono das pessoas e que depois jogam as pessoas embaixo do ônibus, né? Então é um super filme e eu acho que tem um aspecto meta, que é um filme roteirizado e dirigido pelo Lars von Trier, que é uma pessoa conhecida por ambientes tóxicos nas gravações, né?
de abuso psicológico, abuso moral, de todos os tipos de abuso nas suas gravações, e ele também falando de um processo de abuso, escrevendo e dirigindo um filme sobre um processo de abuso com as pessoas, né? Então é um filme que super vale a pena, porque ele mostra de uma forma humorística e cria. Eu acho que é esse humor que pega uma pessoa em sua situação de poder e mostra como a pessoa é mesquinha, é vil, né? Então cria essa catarse, né? O humor de catarse, né? Tipo, vamos rir desse personagem patético e insensível ao mesmo tempo, né? É um filme bem interessante, assim. Eu vi há 20 anos atrás, eu morri de rir, mas eu fiquei, gente, meu Deus, que terrível isso, né? Então, é um filme que super recomendo, super vale a pena. E também, pensando, né, numa referência ainda mais antiga, o Como Enlouquecer Seu Chefe, que é um filme de 99 e que fala muito desse olhar da geração Y sobre o trabalho, aquele trabalho, né, o filme Office Space, que virou um filme assim, meio cult, e que tem aquele meme, né, dos três chutando a máquina de fax, né, que leva a máquina de fax para um campo e chutam e destroem com. Então, eu acho que virou um meme. Essa cena foi transformada num meme na internet e que é um filme que mostra muito também de um momento, né, dessa transição, né, dos cubículos, do trabalho em cubículo monótono, repetitivo para um trabalho um open space e relações com chefes, né, que são desprezíveis. Eu acho que, tipo assim, filme de chefes desprezíveis tem vários, mas esse realmente virou um filme cult, também, assim, de uma geração, né, da frustração de uma geração com o ambiente de trabalho e com essas tarefas monótonas e repetitivas no ambiente de trabalho. Então, se você ainda não viu, vale a pena ver. Também é uma comédia bem divertida. Então, ficam essas três recomendações aí de momentos diferentes e todos atemporais. Bem diferente mesmo. Bem Vou diferentes, são, assistir. são épocas bem diferentes, olhares bem Vou assistir. diferentes e ao mesmo tempo super atemporais, para mostrar que, tipo assim, riscos psicossociais no ambiente de trabalho não começaram ontem. Não foi a NR1 que inventou os riscos Uhum. psicossociais, eles já Desde estavam sempre. lá, né? E a NR1 eu acho que vem como uma força para tentar sanar, né? E vamos ver como é que isso vai evoluir nos próximos anos, se isso vai realmente ser uma, vai ser uma alavanca para começar a debater saúde mental no ambiente de trabalho, saúde mental e bem-estar no ambiente de trabalho de uma forma mais responsável, que não seja só jogando sobre o colaborador a responsabilidade sobre a sua saúde mental e a organização fique isentona aí nesse processo. Bom, no fim das contas, falar de riscos psicossociais é lembrar que o trabalho faz parte da nossa vida, mas não pode custar a nossa saúde. Se você curtiu esse episódio, siga a gente no Instagram, @diversiartepodcast. No Spotify, ative as notificações para não perder os próximos episódios. E no YouTube, deixe o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por ouvir e até a próxima com mais diversidade e arte.